Fala galera, tudo bem com vocês? É isso mesmo, Mano Menezes não é mais o técnico do Bahia e por conta disso eu vim trazer aqui vários números que mostram e atestam o porquê do Mano não ter dado certo, é uma passagem muito fraca na frente do Bahia. Então, bora pra vinheta. Antes da gente começar o conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, que você deixe seu comentário também, que você ative a notificação para receber todos os vídeos em primeira mão aqui no meu canal. Muitas vezes você acaba não vendo que eu coloquei um vídeo nas redes sociais, e aí por conta disso o sininho vai te garantir que você vai receber esse conteúdo, como o vídeo de agora do Mano Menezes no Bahia, né? Falando um pouquinho de como que foi essa passagem muito fraca, muito apagada, muito aquém do esperado, né? O Mano Menezes tinha tudo para conseguir fazer um belo trabalho no Bahia, tem material humano para conseguir fazer isso, né? Ainda veio alguns reforços, outros jogadores que acabaram ganhando um pouco mais de espaço com ele, mas mesmo assim, sobretudo na parte defensiva, o time deixou muito a desejar, e isso que faz com que o Mano tenha sido demitido do Bahia, né? Então, vamos começar pelos números mais gerais, aqueles que o pessoal já tem mais o conhecimento, só para, né, mostrar de fato como que foi uma passagem melancólica, né? Não é do nível que se espera, né, do trabalho do Mano Menezes, um cara que tem sua competência dentro do campo, né? Teve um bom início ali no Palmeiras, acabou sucumbindo, mas no Cruzeiro teve uma ótima passagem antes disso aí de comandar o Verdão, e aí no Bahia esperava que ele teria um trabalho, né, digno da carreira que o Mano Menezes construiu nos últimos anos, mas não vimos isso. Então, começando com o número de jogos disputados, né? 24 jogos disputados com apenas 8 triunfos e 14 derrotas. Então, o Bahia do Mano Menezes perdeu mais do que a metade dos jogos, né, com ele no comando da equipe. Então, aqui nesses números é bom falar que a gente está incluindo também os jogos que ele estava, né, com vírus, que a gente não pode nomear aqui no YouTube, para não dar um ban no vídeo, né, porque ninguém gostaria disso daí, mas é toda a passagem dele então, que resulta em 36% de aproveitamento, também tiveram 2 empates, né, mas então o Mano acabou perdendo muitos e muitos jogos, acabou amargando uma eliminação numa Sul-Americana ali que dava aquele gostinho de que o Bahia poderia ter chegado mais longe. O Defensa e Justiça não é um grande time, não era um grande time ali comandado pelo Hernan Crespo, mas aí o Mano Menezes acabou não conseguindo classificar a equipe baiana, né? E aí o Bahia acabou saindo nas quartas de final. O Esquadrão de Aço não conseguiu chegar entre os 4 melhores da Sula, né? Mas agora falando agora de gols marcados pelo Bahia nesse período com o Mano, foram 29, enquanto tiveram 37 gols sofridos. Então você pensa, pô, 24 jogos, 37 gols sofridos, média bem alta aí, bem acima de 1 por jogo, né? Não é do feitio do Mano, a gente consegue ver sempre os últimos trabalhos dele com sempre uma média inferior a um gol sofrido por partida. E nessa ocasião aí o Mano não conseguiu encontrar esse sistema defensivo bem ajustado. No começo, quando eu tinha feito um vídeo que vai estar aparecendo aqui no card, parecia que o trabalho dele ia engrenar, estava numa sequência de vitórias aí. Teve uma derrota, né, na época que eu fiz o vídeo pro São Paulo, mas ele não tinha comandado a equipe, mas desde então o Bahia foi muito mal, isso que eu vou mostrar já já pra vocês. Mas antes disso, então somando toda a passagem do Mano no Bahia, 8.6 chutes para marcar e 5.6 chutes para sofrer. Número muito baixo, para quem não tem muita noção disso. Você exigir apenas menos do que 6 chutes para sofrer um gol é muito pouco. Você está sofrendo um gol todo jogo. E o Bahia estava sofrendo muitas finalizações por partida, como a gente consegue ver aqui. Em chutes realizados, primeiramente, 250, então finalizou mais do que sofreu chutes. Então era uma coisa até um pouco ao contrário dos trabalhos do Mano. Geralmente nos trabalhos dele os adversários acabam chutando mais porque ficam mais com a posse de bola, mas não são eficientes, não tem grande pontaria nos chutes. Mas no caso do Mano, né, é um time que estava tendo uma pontaria sofrida na finalização, próxima a 50%, que é um número muito ruim. É legal você manter uma pontaria sofrida nos chutes contra a sua meta inferior a 35%, e o Mano estava bem longe disso. Então mostra que o time, né, os adversários tinham sempre muito espaço para finalizar. O portador da bola, né, não estava sendo pressionado, muitas vezes tinha muito espaço. Esse último jogo contra o Flamengo foi visto isso, mesmo com a menos, sofrer 4 gols do jeito que foi, o Bahia conseguindo fazer 3 gols em menos de 15 minutos no intervalo, ainda você sucumbido no jogo da maneira que aconteceu, mostra que realmente alguma coisa não estava certa, né? Então, grande chance de gol é mais um adendo disso daí, né? 43 grandes chances de gol contra 46 grandes chances cedidas, mostra que os adversários
mesmo finalizando menos, tinham mais oportunidades claras de gol do que o próprio Bahia, né? Agora pegando nesse recorte dos últimos 7 jogos com o Mano, foram 5 gols marcados e 13 gols sofridos, então mostra, né, quase uma média de 2 gols sofridos por partida. E aí outros números muito ruins, né? 11.2 chutes para marcar, é um número muito alto. Você não pode ter essa regularidade de 11.2 chutes para fazer um gol, senão você não é levado a nenhum lugar, você não consegue conquistar título. E também 3.6 chutes para sofrer, número ainda menor, ainda pior do que o que eu tinha passado no recorte do Mano no Bahia, né? Esses últimos 7 jogos em questão, com 5 derrotas, né, sendo elas consecutivas, então 7 jogos sem vitória, culminaram nessa demissão do Mano, né? Também tem um outro tweet aqui bem legal do SofaScore mostrando isso aí, como o Bahia tem uma defesa muito frágil, e isso vem até de antes, né? Pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 46 gols sofridos, né? É o primeiro em menos chutes para sofrer gol, né? 5.6 que eu tinha falado, 5.5, enfim. Quarto em grandes chances cedidas, 55, e 20º em jogos sem sofrer gols, apenas 3. Então, de 26 partidas no Brasileirão, o Bahia só não saiu vazado em 3. É muito pouco, realmente é muito ruim. O time não tem consistência defensiva alguma, e seja lá quem for assumir o cargo de técnico, agora vai ter muito trabalho, né? Mais uma vez aqui também, um ponto que eu não podia deixar passar batido aqui, é a questão da provocação e do bate-boca que teve entre o Mano Menezes e o Gerson, jogador do Flamengo. Então, primeiramente, minha solidariedade para ele. Até deixei aqui um tweet para vocês verem da minha opinião em relação à assessoria do Mano Menezes, que prestou um comunicado, né, no perfil do Twitter do treinador. Claramente não foi o Mano que escreveu ali, claramente foi a assessoria, mas eu até argumentei que um vídeo com o próprio Mano falando o que ele achava, ele pedindo desculpa, seria muito mais forte do que um comunicadozinho em menos de 280, né, melhor dizendo, caracteres. Achei uma postura frágil, poderia ter sido mais enfático, né, no seu posicionamento. Então achei que tanto a assessoria quanto o Mano poderiam ter se explicado melhor, e eu não concordo de maneira alguma com o que o Mano fez, o que o Mano falou na beira do campo pro Gerson. E mesmo com os ânimos à flor da pele, não pode falar esse tipo de coisa. Não dá pra gente julgar uma pessoa por conta da cor dela ou diminuí-la, né? Então, também deixo aí meu posicionamento registrado, que é importante nesse momento aí. Mano Menezes vai ter que se reinventar como pessoa e também como técnico. Isso é uma coisa muito clara. Ele vai precisar melhorar nos 2 âmbitos aí para ter sucesso na carreira dele. Afinal, é um técnico que teve esses bons momentos em anos anteriores e tem tudo para conseguir fazer grandes trabalhos, né, nesses próximos anos aí, mas precisa realmente se conscientizar dos seus atos, né? Bom, para finalizar aqui, eu também vou ter a participação do Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, ele que já deu uma força muito grande no último vídeo que eu tinha feito aqui do Esquadrão de Aço. Ele vai deixar a opinião dele em relação ao Mano. Então deixa com vocês aí o Matheus falando um pouquinho desse momento turbulento que vive o Bahia, né, que acabou de ter uma eleição, acabou de reeleger o presidente Guilherme Belintani. Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou produtor de conteúdo do canal Sou Mais Bahia, e hoje eu estou passando aqui a convite do grande João Iso, aqui do canal Iso mesmo, para poder falar um pouco sobre esse curto trabalho de Mano Menezes à frente do Sport Clube Bahia. De antemão agradeço aí o convite, me sinto lisonjeado, honrado de poder estar aqui falando sobre o Esquadrão de Aço, mesmo nesse momento ruim, nesse momento abaixo do que, sobretudo, o torcedor esperava. Mas enfim, Mano Menezes veio com uma função muito clara: chacoalhar o ambiente, fazer com que as coisas fossem reajustadas, não só em termos técnicos e termos táticos, mas também em termos comportamentais. O Bahia perde uma Copa do Nordeste nessa temporada, com uma clara apatia nos 2 jogos decisivos e com um desajuste tático claro e evidente que Roger Machado não estava mais conseguindo corrigir. No ano passado ele tinha um sistema de jogo e conseguiu se consolidar com esse sistema, com uma espécie de arapuca sendo armada, com uma marcação sólida, um resguardo do sistema defensivo e uma saída muito rápida, uma transição de alta velocidade, e atrelado a isso a gente conseguia ter eficiência. Não à toa o primeiro turno foi ótimo, mas aí teve um momento que o Bahia se tornou previsível e Roger não conseguiu se reinventar. As coisas foram caindo cada vez mais. Nessa temporada ele procurou mudar o seu estilo de jogo, ter mais a posse, procurar propor, e se viu em meio a um marasmo de ideias absurdo, e era um time com pouca transpiração e pouca inspiração. Mano chega, principalmente para chacoalhar, como eu disse,
mas o seu primeiro passo nesse processo, e que talvez tenha sido um dos fatores preponderantes para que ele pudesse vir para o esquadrão, era ajustar o sistema defensivo. O Bahia, que hoje tem a defesa mais vazada do Campeonato Brasileiro da Série A, toma muitos gols bestas, muitos gols por conta de erros individuais, muitos gols por conta de um problema estrutural que há, claro, no sistema defensivo, muitos gols de bola aérea, e essas falhas, o próprio Mano Menezes na coletiva de apresentação dele, disse que ia corrigir, disse que o Bahia estava contratando um treinador certo por conta da fama dele de retranqueiro, mas na prática a gente viu algo completamente diferente. Existe uma limitação técnica, sim, nesse elenco do Bahia, os jogadores definitivamente não estão isentos de culpa ao longo desse processo, mas a gente vê diversos outros técnicos conseguindo extrair muito mais de elencos bem mais limitados. E, Mano, ele ia tentando ajustar um problema, mudando aqui, mudando ali, toda rodada era um jogador diferente, mas o esquema meio que se mantinha, e em certos jogos ele conseguia até traçar uma estratégia interessante, como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, que ficou bem postado na primeira etapa, levou apenas um gol, no segundo tempo saiu em velocidade e conseguiu virar para 3-1 no estádio Metropolitano de Pituaço, mas ao longo desse processo ele foi se perdendo. Muito apegado a um 4-3-3 que já está instaurado no Bahia há muito tempo, com um time pouco compacto, muito espaçado, com transição muito lenta, uma marcação extremamente deficitária, e no final das contas o Bahia se tornou um time frágil e juvenil. Eu acho que assim dá para poder sintetizar o Sport Clube Bahia de Mano Menezes. Um time muito frágil defensivamente e muito ineficiente ofensivamente. E aí não tem para onde correr. Contra o Palmeiras, por exemplo, um jogo recente, a gente toma 3-0 e consegue criar mais chances claras do que o Palmeiras. E ainda assim, a gente não faz os gols. Contra o Defensa e Justiça, nos 2 jogos, o Bahia no segundo jogo, se eu não me engano, só no primeiro tempo foram 10 finalizações. Não conseguiu concluir numa jogada de contra-ataque, levou o gol. No jogo de ida, da mesma forma, inúmeras oportunidades, pênalti perdido, gol impedido ali milimetricamente, chances claras perdidas, e no final das contas, mais uma derrota. Então junta a incompetência que se existe realmente no elenco com a falta de soluções do treinador, e dá no que dá. E aí, um dos pontos que fez com que o Mano Menezes viesse, de ser um treinador experiente, que pudesse chacoalhar, um cara vencedor, que pudesse agregar com esse seu espírito no Sport Clube Bahia, a gente viu se esvaindo, se perdendo aos poucos, e as coisas não fluíram mais. E deu no que deu. 7ª derrota seguida, era inevitável a demissão de Mano Menezes, chegou num ponto que não tinha mais como sustentar e ele não conseguiu trazer nada de novo. E o Bahia, que já tinha muitos problemas e que havia uma promessa de melhora, pelo menos no sistema defensivo com ele, evoluiu nas mãos do treinador. E agora ele se despede do esquadrão. Muito frustrante, muito decepcionante, porque o Bahia fugiu um pouco da sua política de contratação de treinadores nos últimos anos, não trouxe um cara emergente que vinha para poder crescer junto com a instituição, junto com o clube, mas o Bahia procurou fazer um resgate com um cara que tinha um espírito vencedor, que tinha conquistado coisas grandes aí nos últimos anos e ao longo da sua carreira. Não deu certo. Será que é o modelo que deve continuar sendo seguido? Não sei. Enfim, tomara que as coisas melhorem e que a gente ainda sobreviva a esse ano, mas isso vai depender muito das medidas, das ações que serão tomadas, feitas nos próximos dias pelo presidente Guilherme Belintani. Valeu? Galera, muito obrigado, um grande prazer, como já disse e reitero. Valeu, João, um abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você? Tá aí, então, muito obrigado ao Matheus e ao canal dele aqui pela participação, né? Realmente muito legal ter esse collab, né? Esse tipo de coisa vai acontecer muito no meu canal, só tô esperando o ano virar. A gente tentar conseguir chegar em 1000 inscritos para ajudar na veiculação das minhas mídias aqui, do meu canal, das minhas redes sociais. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido melhor o porquê, né? Realmente foi, na minha visão também, uma demissão bem injusta do Mano Menezes. Não conseguiu emplacar nada do que se esperava dele. E insistência com alguns jogadores também acabaram irritando não só a torcida, mas também a imprensa, que via ali algumas dificuldades no trabalho do Mano que não foram mudadas, né? Então é isso, gente. Valeu, até a próxima. Não se esqueça, é isso mesmo. Valeu, tchau, tchau.